noite para todos. Aqui é J. Silva, do canal J. Silva com você. Passando rapidinho aqui, pessoal, para esclarecer essas notícias falsas que circulam na internet. Não é isso? Que faz muitos perderem a cabeça. O último governo, o governo que perdeu as eleições, ele destilava ódio nos seus discursos. E com isso conseguiu arrebanhar várias pessoas, a chegar ao ponto de invadirem o Congresso, né, os três poderes, não foi isso? O Congresso, o STF e depredar, né? Depredar o STF, o Congresso, e fizeram aquela baderna toda, né? Quebraram tudo, né? Eles se levaram, né, pelo discurso de ódio do presidente derrotado, né, Jair Bolsonaro, né? E como muitos já se esqueceram, muitos não, né? Eu acredito, né, que uma parte da sociedade já esqueceu do desastre que foi esse governo Bolsonaro, né? Inclusive, né, durante a pandemia, né, do coronavírus, que 700 mil pessoas foram vítimas do coronavírus, né? E ele era negacionista, né, quanto às vacinas. Ele induzia as pessoas a tomar cloroquina. Inclusive, né, ele comprou milhões de cloroquina, né? Em cloroquina, que não serve para combater o coronavírus. Não é isso? Então, durante esse governo, né, aconteceu baderna, né, desrespeito à Constituição, negacionismo. Eu quero falar um pouco, né, da inflação que acontecia no governo, nesse governo Bolsonaro, né, que durante o governo dele teve a maior inflação dos últimos anos. No governo Bolsonaro, a inflação chegou a 18,15%. Isso corroía o salário do trabalhador brasileiro, que via as coisas aumentarem, né? Vocês se lembram da fila do osso durante o governo Bolsonaro? Então, aconteceu isso, né? Porque a inflação estava nas alturas, 18,15%. E no governo Lula, vejam só a diferença. Não foi eu que inventei esse dado. Pode entrar no Google. Esse dado é do IBGE. Então, no governo Lula, né, a inflação está 3,23%. Houve uma queda significativa de 18,15% para 3,23% em 2023 e 2024. Claro, né? Houve uma queda da inflação. E no governo Dilma foi de 12,92%. Quer dizer, a do Bolsonaro ainda foi maior do que a da Dilma. E a do Lula realmente teve essa queda significativa. Enquanto ao emprego, né, no governo Bolsonaro foi de 9%, né? O desemprego foi de 9,3%. E no governo Lula, no governo do Bolsonaro, como eu falei, né, foi o maior nível de desemprego, 9,09%. Em 2022, o desemprego era de
11,1% em 2022. Agora houve uma queda de 2,3%. Uma queda significativa. De 11,1%, houve uma queda de 2,3%. Não há o que negar que o governo do presidente Lula foi melhor do que o governo fascista negacionista. E muitos falam por aí, né, que ele é aquele cara simples. É mentira, pessoal. Ali é para enganar o gado. Esse homem vive no luxo, na riqueza. Só o fundo partidário, ele ganha 50 mil reais. 50 mil reais. Só no fundo partidário. Fora o salário dele, né? Que é de 60 mil reais. 50 com 60 dá 110 mil reais. Esse é o rendimento do Bolsonaro. Esse é o salário dele. E quando o trabalhador ganha 2 mil reais. E é incrível. É um absurdo que pessoas que ganham um salário miserável ainda idolatra esse facínora. O fanatismo político e religioso chegou a tal ponto daquele caso, daquele homem que se explodiu em frente aos três poderes, a Praça dos Três Poderes, porque o intuito dele era entrar no STF e explodir, deixando como vítima fatais o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Lula, né? Ele queria também, né, assassinar o presidente Lula. Mas, né, esse intuito dele, esse propósito dele insano, não aconteceu, felizmente, né? Ele acabou sendo vítima das próprias bombas, né, que explodiu no corpo dele. Inclusive na casa que ele alugou, ele deixou ali uma armadilha, né, para que entrasse, explodisse. Essa insanidade, essa loucura, esse fanatismo político tem que acabar. Porque o nosso Brasil é um país de um povo pacífico, não de homens bomba. O nosso país é um país de um povo trabalhador. Não dessas pessoas que se dizem de esquerda, que falam que Deus e a família, pátria, família e Deus. Mas será com esses atos, né, violentos? Será que eles estão preservando a família? A pátria? São terroristas. Aquele pessoal que invadiram os três poderes são terroristas. Eles queriam dar um golpe de Estado. Queriam, mas não conseguiram. São golpistas. Então, temos que pensar muito, né, antes de espalhar fake news. Esse pessoal, né, eu acredito, né, que seja uma minoria, né, infelizmente, né, ainda estão seguindo esse fascista. Bolsonaro, você é um canalha, um fascista, um vagabundo,
que nunca trabalhou, sempre mamou nas tetas do povo, do dinheiro público. Então temos que acabar com essa polarização, né? Temos que nos unir. Vejam só o que o governo Lula está fazendo. Ele está realizando o G20. Grandes potências mundiais estão aqui no Brasil para esse congresso. A exemplo do governo dos Estados Unidos, da França, países de primeiro mundo estão aqui com seus representantes, coisa que no governo Bolsonaro esses líderes se afastaram, porque viu naquele governo um governo ditador, um governo fascista. Mas o nosso presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, está com esse propósito heróico de resgatar o nosso país. Porque o governo Bolsonaro deixou bilhões de dívida. Deixou um rombo bilionário. Mas durante esses 2 anos que o governo Lula está no poder, fez muito mais do que os 4 anos do governo Bolsonaro. Ele não fez nada, absolutamente nada, né? Com aquele discurso de ódio, né? Enquanto o governo Lula, né, está aí lutando, né, para que o povo brasileiro, principalmente os mais pobres, tenha dignidade. E essa coisa de taxar, ele está taxando os mais ricos, porque é injusto que os mais pobres tenha a mesma taxa do que os mais ricos. Os mais ricos têm que pagar mais imposto. E os mais pobres, menos imposto. Houve a reforma da Previdência e trabalhista no governo do Bolsonaro. O trabalhador foi desvalorizado. Porque agora para se aposentar é impossível. De 30 anos, passou para 35 anos. Você tem que contribuir 35 anos. A maioria não vai conseguir. É um absurdo. Abram os olhos e vejam o que ele fez durante a pandemia. 700 mil pessoas morreram com o vírus e ele debochava das pessoas. Em uma das suas falas ele dizia que não era coveiro. E receitava cloroquina, que era ineficaz contra o vírus da AIDS. Ou contra o vírus, desculpa pessoal, contra o vírus, contra o coronavírus. A AIDS também, né, matou milhões e milhões de pessoas, né? E graças, né, à ciência, né, à medicina, né, hoje temos o coquetel, né, que combate esse vírus mortal, né? Onde esse governo Bolsonaro não fez absolutamente nada. O que ele fez foi reduzir a verba para a saúde. Então, pessoal, não vamos atrás, né, desse pessoal aí, né, que dissemina fake news, mentiras. Então, nosso país nunca foi país de terrorista, não. Não foi um país de ódio, não. Nunca aconteceu isso. Durante o meu tempo de vida, eu tenho 61 anos. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer com o nosso país. Esse ódio todo. O candidato que perdia passava a faixa para o outro, né? E esperava uma outra eleição para se eleger, né? Reeleger. Nós vivemos numa democracia, não em uma ditadura, como esse governo, né, queria impor aqui no Brasil uma ditadura militar.
Bem, pessoal, era esse o vídeo que eu queria gravar para vocês, né? Tenham uma boa noite, um bom começo de semana e vamos à luta por um país mais justo! Tchau, pessoal! Muito obrigado por assistir até agora e comentem. Tchau!